a educação física infantil desempenha um papel essencial no desenvolvimento das crianças. Nesta entrevista, realizamos uma visita à escola Senador Rio Carneiro, para conversarmos um pouco por meio da professora de Educação Física, Sandra Ana. Eu me formei na UFPB em 2010, ainda era licenciatura plena, então é bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo. Também estava naquele período onde a UFPB vinha de várias greves e por conta disso tentaram enxugar os períodos para que a gente concluísse mais rápido. Então, ao invés de concluir em 4 anos, concluiu em 3 anos e meio, 3 anos, um pouco mais de 3 anos e meio. Então a gente reduziu para poder a UFPB voltar ao calendário. E aí, desde então, desde formada, trabalho na área escolar, também trabalho na área fitness, academia, recreação, hotel. Já trabalhei em várias áreas, porque o leque da educação física é imenso, né? Então já trabalhei em várias áreas da educação física e hoje eu realmente foco mais na área da educação. O que fez olhar a educação física não só como um hobby, uma prática esportiva, mas como uma missão de vida? Ou melhor, por que a senhora escolheu a educação física como área profissional? Eu sempre gostei da educação em si, mas assim, achava assim que trabalharia nessa área como professora. As minhas brincadeiras na infância eram a professora da turma, mas foi com os meus professores de educação física que eu me apaixonei por essa área em específico. Então eu acho que a minha trajetória como aluna me fez querer me tornar uma profissional igual aos professores que eu tive na minha trajetória, que realmente fui muito feliz, eu tive muita sorte. A gente sabe também que tem uma cultura da educação física onde tem uma demanda de professores que não tem esse interesse em realmente trabalhar o aluno de forma completa, muitas vezes apenas dá o material esportivo e deixa os alunos à vontade, não direciona. Mas eu fui feliz na minha trajetória como aluna, então a minha parte da educação infantil, fundamental, médio, eu tive ótimos professores e isso me fez querer hoje ser professora. Considerando as experiências que a senhora viveu durante a graduação e tudo mais, quais foram as principais dificuldades enfrentadas no seu primeiro ano de sala de aula e como fez para superar essas dificuldades? Não, assim, eu também fui muito feliz na UFPB, tive ótimos professores, foi muito bom. O estágio, eu acho que foi para mim um divisor de águas, porque me fez entender, porque o nosso estágio foi em escola pública e na escola que a gente foi direcionada, a gente não conheceu o professor de educação física, ele não compareceu a nenhum dia e a gente ficou um bom tempo na escola dando aula para a educação infantil lá e a gente não conheceu o professor, então a gente foi para ser supervisionada pelo professor da escola e não tinha o professor. A nossa sorte era que nosso professor Pierre, ainda ótimo professor, ele nos visitou lá, ele nos deu orientação, nos deu todo o manejo, mas lá foi na cara e na coragem e aí eu consegui enxergar que eu tinha um jeito para isso, para essa área específica. Em relação à parte acadêmica, de base teórica, a gente teve toda ela na UFPB, foi perfeito. Mas assim, a prática é algo que determina, porque nada se compara à prática. Você pode saber tudo da parte teórica, estudar tudo, ter todo o embasamento, mas você só vai saber se você vai ser realmente um bom profissional quando você vai para a prática e consegue aplicar o que você aprendeu na prática, que é uma grande diferença. Há uma grande diferença aí. Nem sempre aquilo ali bonitinho que está ali escrito realmente corresponde à nossa realidade. A realidade da educação brasileira apresenta muitas dificuldades, como falta de estrutura, materiais, muitas vezes até o espaço inadequado. Aí a senhora já se deparou com algum tipo de dificuldade nesse quesito? E como foi para conduzir a sua aula apesar dessas adversidades? O estágio já foi assim, né? Era um espaço aberto, não tinha quadra, era uma grama, sol e turmas imensas de educação infantil, sem o apoio do profissional lá na escola. Então, para mim já foi assim, como era em grupo, na época do nosso estágio foi assim. Era um grupo de 4 amigas, quatro alunos,
onde cada uma ficou responsável por uma turma. Mas uma aluna dava aula e as outras serviam de apoio, entendeu? Então, assim, nenhuma ficava sozinha. Era sempre assim, eu montava a minha aula para a minha turma, que era, se eu não me engano, era primeiro ano, e aí as minhas 3 colegas eram as minhas auxiliares. E aí na hora da aula de cada um, a gente acompanhava para poder ter esse cuidado. E aí a gente foi estudar, foi buscar materiais alternativos, brincadeiras que não precisassem de materiais, atividades que evitassem que eles pudessem tanto ao sol. Foi difícil, foi bem difícil, mas assim, logo em seguida eu comecei a trabalhar em instituições privadas, aí já é uma realidade diferente, porque a gente tem um espaço físico normalmente mais adequado, instituição privada, tem material, e depois, acho que 1 ano e meio depois que eu estava formada, eu comecei a trabalhar na prefeitura, e aí eu vi várias realidades. Em relação a material e espaço físico, a gente tem, né? Mas, algumas vezes, por questão burocrática, tem que se fazer reforma, ok, vai fazer, mas aí é uma demora para se fazer, tem que comprar material, ok, vai se comprar, mas é uma burocracia para esse material chegar. Então, muitas vezes eu me deparei de estar num ambiente sem material, sem um espaço físico adequado, mas também muitas vezes eu me deparo com um ambiente onde eu tenho todo esse auxílio. Eu acho que é muito em relação ao profissional saber se reinventar. Porque a educação física em si é o trabalho do movimento do corpo, que a criança tem essa conscientização corporal. E dá para se fazer tudo isso de várias maneiras, até em sala de aula. Em um cenário hipotético, uma turma de uns 30 alunos, temos aquele que é atleta, o tímido e aquele aluno com certas limitações. Como é o seu olhar para incluir aquele aluno que não quer participar e fica sentado no canto? É sempre feito uma conversa, uma roda de conversa com eles, no início ou durante, mas assim, principalmente no início do ano. No início do ano é onde eu trabalho mais a conversa com meus alunos. E assim, eles vão se adaptando a ponto de eu não precisar tanto parar para conversar no decorrer do ano. E aí a compreensão que eu tento passar para eles é que na escola a educação é para todos. Aqui não tem o melhor e o pior. Então, eu nunca deixo alunos ficarem em destaque. Eu sei que a gente tem que até estimular aquele aluno que tem um certo dom. Mas eu acho que não cabe muito, não é muito direcionado ao ambiente escolar. A gente quando percebe, o professor quando percebe que o aluno ele tem um dom a mais, uma aptidão a mais para um determinado esporte, a gente tenta estimular esse dom, mas não deixando que os outros alunos fiquem de escanteio e só destacando aquele aluno. Tentamos, o correto como profissionais, é fazer com que a educação ela chegue em todos os alunos da mesma forma. E isso eu tento passar para eles com muita conversa mesmo, sabe? Então, a partir do momento que a gente conversa, que explica, que vai fazendo essa compreensão, no decorrer das aulas em si, eles mesmos vão incluindo esse aluno. Eu tento sempre adaptar as atividades. Então, se eu tenho uma turma, eu já tive uma turma aqui de educação infantil, onde tinha um aluno com problemas visuais. Ele não era 100% cego, mas ele já tinha uma limitação muito grande, então ele tinha uma dificuldade muito grande de participar. E aí eu precisava estar com ele o tempo inteiro, já que ele não conseguia estar só pela questão visual. Mas nas atividades em si, chegou ao ponto dos alunos mesmos tomarem essa iniciativa. E na hora da atividade pegar na mão dele. E aí o meu cuidado era mais de estar presente, perto, para que o aluno, porque muitas vezes ele não tem esse cuidado da velocidade, se o aluno tropeçar e tudo. Então, essa compreensão ela é feita na base da conversa. Realmente, em algum momento, por serem crianças, essa insatisfação. Muitas vezes, não, porque ele não sabe, porque ele não joga direito, porque ele não faz isso. E todo momento que tem esses momentos de insatisfação de um aluno específico, é porque ele não está compreendendo a situação. Então, nesse momento, o professor deve parar
e novamente fazer aquela roda de conversa e fazer com que todos escutem a orientação. Hoje em dia, nós temos a popularização dos smartphones e jogos digitais, onde crianças e adolescentes vêm passando cada vez mais tempo em frente a essas telas e menos tempo em movimento, que é o que tem contribuído para o aumento do sedentarismo nessa faixa etária. Sim. Aí, com esse cenário, como está a disposição desses jovens hoje em dia para as aulas de educação física? Já sou professora, acho que 16 anos já, né, de atuação na minha área. É que a parte motora está bem comprometida, bem comprometida. Crianças hoje que não conseguem correr, não conseguem saltar, não têm percepção de espaço, então elas não conseguem desviar de um objeto. Elas têm uma dificuldade motora diferente do meu início lá, onde eu vi as crianças mais ativas. Eu já trabalhei como Fundamental 1 e 2 e ainda bem que hoje não pode mais celular nas escolas. Foi um ganho para a gente. Porque aí, no Fundamental 2, tinha a barreira da idade e tinha a barreira da utilização das telas. Então, eles levavam o celular para as escolas antes, né? E aí, muitos não queriam estar fazendo a parte prática só. Aí, muitas vezes, a gente preferia ficar em sala de aula, dando a parte teórica, porque a gente chegaria na quadra e não ia conseguir. E para conseguir, tem que ter uma insistência. Na educação infantil em si, não temos esse problema. O que a gente tem é a dependência das telas em relação ao estar na escola. Então, muitos alunos, eles chegam na escola, eles inventam até doenças para chamar os pais para poder ir para casa, porque a falta da tela. E aí depois a gente descobre, tenta trabalhar o aluno, mas é um processo difícil e está tendo isso em grande quantidade na educação infantil. O comprometimento deles é na parte motora, mas como eles são crianças, eles gostam muito de brincar. Então eles são abertos ao aprender. A questão é que eles não estão tendo essa vivência em casa, né? A criança brinca não só na escola, ela brinca em casa, brinca o tempo inteiro. E aí em casa ela não brinca mais. Em casa ela fica em tela, sentada, assistindo televisão, mexendo no celular. Essa é a brincadeira da criança. Ela não brinca mais em rua, também por a questão de violência. Os pais também não têm tempo, muitas vezes, de descer e ir para uma praça. Então, dentro de casa, normalmente os apartamentos são pequenos, não tem espaço. Então, tem toda uma realidade que justifica essa não coordenação motora, essa diminuição da coordenação motora das crianças. Mas também tem a dependência de tela, porque é muito mais fácil para os pais chegar e entregar uma tela para poder resolver as coisas, fazer uma comida, arrumar a casa. E assim a criança vai ficando dependente, vai perdendo realmente essa capacidade. E aí quando ela chega na escola, aqui na escola mesmo, aqui é infantil, a partir do infantil 4. Tem criança que vem de outras escolinhas pequenas, né? De infantil 1, 2, 3. Tem criança que não, que nunca estudou e vem direto de casa. E a gente já consegue diferenciar a criança que vem de outras escolas e a criança que nunca estudou. Não precisa nem a mãe dizer. A gente já consegue, é aquela que não consegue fazer nada. Aquela que não consegue correr, ela tropeça no próprio pé. Então, a nossa dificuldade hoje é, primeiro, trabalhar toda essa questão de coordenação, lateralidade, noção de espaço, de tempo, para depois começar a trabalhar outras questões que talvez já teriam que ser trabalhadas, mas por conta deles não terem essa parte já desenvolvida, a gente tem que voltar lá atrás e trabalhar para depois dar seguimento. Então, a educação física, ela tem um papel fundamental. Esses anos de atuação e experiência em sala de aula, qual foi aquele aluno ou aquela história que marcou seu coração e que fez ter certeza e que escolheu a profissão certa? Nossa, eu tenho alguns. Eu tenho alunos do meu primeiro ano, que hoje já estão fazendo curso superior. Tenho alunos que foram para a educação física, mas tem outros que não, mas mesmo assim, sempre quando eu encontro, é aquele carinho. Eu fico feliz quando eu vejo que o aluno ele progrediu, sabe? Ele buscou a educação, buscou o desenvolvimento físico, entendeu a importância do desenvolvimento físico. E aí, uma vez eu estava na Profissão da Penha, e eu trabalhei numa escola privada por 6 meses apenas, 6 meses.
E aí depois eu saí, já voltei para a prefeitura, fazia um tempo já que eu tinha saído dessa escola. Eu estava na procissão e eu encontrei na época era uma menina, hoje era uma moça maior que eu. E ela, tia, você não lembra de mim, me chamando de tia, nem professora, porque na época ela era educação infantil. Aí eu lembrei do rostinho dela, mas já estava bem desenvolvida. Aí ela, tia, a senhora foi a melhor professora que eu tive de educação física na vida. E essa frase, assim, possa ser que ela tenha outros profissionais, mas a gente fica feliz por saber que marcou positivamente a vida de um aluno. Ao ponto de vê-lo continuar estudando, continuar focando na atividade física, entender a importância do movimento em si. Então, essa gratificação a gente tem no decorrer da nossa carreira e a gente leva para a vida. Vamos ser tias e tios a vida toda, né? Não só professores, mas tias e tios, porque eles têm um carinho, é um carinho familiar. Resumindo em uma frase, a partir da sua história de vida e profissional, qual é a maior lição que a quadra de escola ou as aulas de educação física ensinam para o jovem que ele possa levar para a vida? A importância do movimento, entender que o movimento é que traz a autonomia e a qualidade de vida para você poder ser independente até o fim da sua vida. Essa consciência em relação a como é importante se movimentar. Um professor de educação física que realmente atua para fazer a diferença na vida do aluno é aquele professor que consegue passar essa informação em específico para o aluno e que ele leva essa informação para a vida toda. Esse professor ele realmente consegue atuar como profissional de educação física. Daqui a 20 anos, quando um aluno seu encontrar a senhora no mercado, na rua, fazendo qualquer coisa que seja, o que gostaria que ele lembrasse ao te ver? Como ele gostava. Eu já escuto isso, porque eu já tenho 16 anos, né? Então eu já encontro alunos meus, adultos, já encontro demais. Já estou na fase de encontrar em todo lugar. E aí, quando eu encontro com eles, quando eles me relatam como eles gostavam das minhas atividades, como eles gostavam das brincadeiras, das diversões, eu também trabalho com dança, com ritmo, com apresentações teatrais com eles, e aí eles têm muitas vivências, tento buscar essas vivências o máximo porque eu posso, assim, levando eles para eventos externos. Então, marca a vida deles de uma forma que quando eles me reencontram, ou quando eles me encontram até em rede social, que eu tenho um Instagram profissional, e eles colocam lá saudades, como eu queria estar novamente nessa fase. Então, quer dizer assim, eles conseguiram realmente, aqueles momentos comigo, marcaram a vida deles para eles levarem isso até... Então eu espero que daqui a 20 anos, eu já estarei aposentada com toda certeza, eu continue ouvindo esses relatos e continue vendo que eu marquei a vida de muitos alunos. Se um jovem te disser hoje, quero ser professor de educação física, qual seria o seu principal conselho para ele ou para essas outras pessoas que poderiam assistir essa entrevista? Também isso já aconteceu também. E assim, como eu amo muito a minha profissão, amo muito. Mas o fator financeiro, ele influencia muito, né? Então, quando um jovem, hoje já aconteceu, fala comigo que tem esse interesse, a minha orientação é que ele realmente foque no estudo, para que ele possa ter, no que ele gosta, um retorno financeiro que lhe proporcione uma qualidade de vida, porque eu acho que não dá para trabalhar só pelo amor. Não se trabalha só pelo amor, não tem. Você tem outros sonhos na sua vida e o seu trabalho é o seu meio de vida, não a sua vida, né? Então, o abrir o leque é importantíssimo para a educação física, você não ficar focado apenas em uma área específica. E se ficar, você encontrar naquela área o que mais vai lhe dar um retorno financeiro e uma boa qualidade profissional para que também não lhe desgaste a ponto de você adoecer no seu trabalho. Então, assim, como profissional hoje, na realidade que eu me encontro, eu sempre tento mostrar a realidade, porque eu acho que eu vim muito pelo amor para a educação física.
eu não tinha noção da realidade, porque a gente escolheu uma área que a gente se identifica, mas ali não é nossa vida. Então a gente tem que... Eu sempre tento passar para um jovem que me pergunta, que já aconteceu várias vezes isso, que ele analise bem toda a parte acadêmica e todas as escolhas, o leque da educação física, e se é realmente o que ele quer, ser um professor, ele tente alinhar os dois fatores, o profissional, a rentabilidade e o amor e o gostar da profissão. Porque vai chegar um momento que, se ele ficar só no amor, talvez ele se desestimule e acabe não conseguindo dar continuidade. É isso.